socorra, né? Mas, enfim, vamos às apresentações, né? Que eu sei que a Andresa tem várias habilidades, mas eu quero que tu conte um pouco, assim, primeiro, assim, de ti, da tua formação, né? E essa larga experiência que tu tem aí na área de transportes, que tu começou. Então, primeiro queria agradecer, né, Ana, que a gente se conhece relativamente há pouco tempo, né? Mas que já fez muita diferença você na minha vida e sua habilidade aí de tratamento com as pessoas. E agora eu estou acompanhando há algum tempo atrás a sua trajetória aí de falar sobre esse tema tão interessante que é a gratidão e quanto ela é um exercício do qual você tem se empenhado bastante em transmitir isso para as pessoas. Eu fico muito grata por estar aqui, mas principalmente por ter te conhecido e poder compartilhar dessa experiência contigo, do qual eu fiz e agora levo para propaganda para as outras pessoas também para fazer, né? Obrigada, viu? Minha trajetória especificamente, né, profissional, começou eu fazendo magistério, aquele curso técnico que todo mundo faz, e que no caso, quem não consegue passar nas certificações da vida, liceu, não sei o quê, aí vai fazer magistério, que é um pouco mais fácil. Quer dizer, era difícil passar na minha escola, tinha que prestar concurso. Mas, de certa forma, né, professor nunca é muito valorizado, né, então acaba que a gente tem essa ideia, né, que as pessoas acabam lá no magistério por isso. Mas eu me apaixonei pela essa profissão e fui me empenhar para continuar nela. Eu sempre gostei de estudar, eu fiz algumas faculdades, mas a principal que eu fiz foi de psicologia mesmo, mas não a psicologia para atuar em consultório, nem mesmo com psicopedagogia, que depois eu fiz esse curso e depois eu atuei em consultório, mas minha intenção não era essa, era usar a psicologia para a educação mesmo, para a sala de aula. E sempre fui muito feliz na minha profissão com relação a isso. E essa é a minha primeira formação, na verdade, né? E depois a gente vai mudando os caminhos, porque às vezes a vida muda nossos caminhos, né? E às vezes a gente também faz escolhas. Mas acho que é essa a primeira parte. Afinal de contas, como é que foi essa a questão aí de tinha uma paixão, que amava lecionar, enfim, tudo, mas que daí surtiu de novo, despertou esse lado empreendedor, né? Qual a necessidade que se apresentou e essa coragem de abrir uma empresa em pleno início de pandemia, sem saber quando vai acabar, na verdade ainda nem acabou, né? Verdade. Verdade. Então, como eu disse, algumas coisas a gente escolhe, outras coisas a gente acaba meio que, né, tendo que decidir por conta da situação. Então, quando nós decidimos, eu e meu marido, fazer uma mudança de uma cidade para outra, eu era concursada e eu tinha que largar esse serviço, né? Deixar para poder fazer a mudança, porque não ia compensar essa trajetória. E aí, esse trajeto. E aí, nós, né, eu e meu marido decidimos que então eu ia deixar o serviço, mas eu confesso para você que isso me deixou muito, muito mal. Porque aquela história toda, como você acabou de falar, né? Um emprego garantido, algo que você já domina. Eu já tinha trabalhado como coordenadora, formadora de professores, então assim, eu estava bem tranquila mesmo no serviço, né? E esse medo de deixar as coisas para trás e até mesmo algumas situações no próprio magistério, porque nem tudo são flores, né? Por mais que a gente ame o que a gente faz, começaram a se tornar algo
que eu gostaria de mudar. Precisava mudar e gostaria de mudar. Talvez mudava só de cidade e continuaria dando aula. Mas enfim, aí fomos, deixei o emprego, fui pedir exoneração e esperei para ver o que mais iria acontecer para eu poder voltar ao ramo, a outra profissão ou ao próprio magistério. Mas aí aconteceu então que nós fizemos essa mudança para Porto Alegre. E aí essa parte de magistério foi ficando cada vez mais para trás, né? Porque até então em São Paulo eu tinha um conhecimento, uma pessoa ali, outra pessoa aqui. Mas aí os negócios foram se distanciando cada vez mais. E eu fui me libertando dessa segurança, dessa coisa assim que, nossa, precisa ter, precisa ter. E meu marido sempre foi muito empreendedor, então ele me ajuda bastante a ver as coisas de forma diferente também, né? E, enfim, quando eu, né, estava em Porto Alegre, em pouco tempo começou a pandemia. E foi aí que a gente tinha alguns filhos que estavam sem trabalho. E a gente via assim que era um ramo que poderia dar certo na questão de transporte. E nós nos aventuramos a pensar em abrir uma empresa de transporte, mesmo ninguém da família tendo conhecimento sobre isso. E principalmente eu, nunca, nada, nem perto, nem parecido. A gente tinha uma indicação de uma empresa com a gente ia trabalhar, que até a gente poderia dizer, não, esse ramo a gente vai poder atender, né? Que a nossa empresa hoje, a gente considera ela uma startup por conta de ser algo que vai de encontro com esse ramo que a gente iniciou, que é o da refrigeração. E refrigeração aqui, abre um parênteses, não é aquela refrigeração que a gente anda com um caminhãozinho todo fechadinho, com a questão para gelar lá dentro os alimentos, carregar a carne, carregar coisa do tipo, não é nada danoninho, nada disso. Essa empresa de transporte, de refrigeração, né, ela atende as pessoas que fazem essa instalação, seja na sua casa, seja num comércio. Então, esse material, ele é diversos, né? Assim, não tem só ar-condicionado, mas tem toda a parte de estrutura, na mesma empresa tem toda aquele caixote de geladeira, então todo aquele caixote lá, aquela montagem toda, né, de painéis, de motor e tudo mais, é isso que a gente transporta. Então, nós saímos, então, como eu disse, né, não conhecíamos nada especificamente de transporte, mas, enfim, conhecíamos o que a gente estaria carregando, né, transportando. É um nicho bem específico, né? Até porque atua um tanto para vocês, ensino, transporte, quem sabe não teria tanto conhecimento, mas essa base, vamos dizer, teórica, vamos dizer assim, provável que o Robson deve ter dado uma mão aí, por causa que, pelo menos a parte da mão da obra-prima que é transportada, ele tem conhecimento, né? Mas, assim, a gente viu a parte da empresa, que deu uma apresentação específica. Agora vamos para a parte dos desafios. Assim, quais os desafios que foram enfrentados, assim, não só do início, mas até desafios do próprio dia a dia que acontece mesmo. Uhum. E também essa questão que é para colocar o tema, assim, como é que mesmo com desafio, com problemas que a gente tem que resolver, como é que a gente coloca gratidão no meio de tudo isso, quando a gente está com problema, ainda mais na empresa, porque, na verdade, o que é a função de toda a empresa? O cliente tem um problema e ele procura uma empresa ou um profissional responsável, enfim, que resolva o problema dele. A questão é essa, né? Independente de que ramo que a pessoa vai trabalhar, a base é essa. Mas, enfim... Tem que ter um propósito, né? Exato. Para o cliente, ele quer a solução do problema, né? E vocês têm que entregar a solução. Bate e pronto. Como é que faz?
Então, vamos lá. Eu esqueci de falar o nome da empresa, né? Eu vou contar como que foi inventado esse nome, pode ser? De forma breve, bem breve. Tá bom. Então, a gente estava, né, abrindo essa empresa, uma MEI ainda no começo, né? Em pouco tempo a gente se tornou microempresa, mas enfim, começamos como MEI. E estávamos ali pensando, né, num nome que fosse um nome assim, né? Ah, um nome legal, um nome que fosse que pegasse, né? Não sei o quê. Aí o meu marido falou assim: Ah, pensa aí que o contador tá esperando para poder dar continuidade no nome né, nome fantasia lá. Aí eu falei assim: Ai, é difícil assim, de bate-pronto é muito difícil. Aí eu, só se fosse bate-pronto. Aí foi o que ficou. Entre as opções foi o que ficou. Então, vamos lá. Voltando aos desafios, foi sua pergunta. É, O primeiro desafio é empreender no Brasil, né? Eu costumo dizer aqui para a equipe que a gente trabalha que já foi comprovado, né, que as empresas no Brasil duram 2 anos. Então, eu costumo dizer que a prova de fogo só vai ser feita daqui 2 anos. Então, daqui 2 anos, se eu puder estar aqui de novo, eu vou dizer para você que a gente passou, né? Eu até comentei contigo, né? Eu acho que a prova de fogo que a gente está tendo esse ano vale por 5 anos, né? Então, se a Da empresa. pandemia. Então já dá para É verdade, multiplicar isso, o número normal. é verdade, é verdade, é verdade. Tem que pensar nisso, que isso daí é um fator bem importante mesmo, né? Empreender, não conhecer nada especificamente do ramo, então coisas de leis, financeiro, então era tudo diferente. E eu tive que fazer, né, junto com as minhas amigas e meus amigos aqui, porque depois a gente tem de sócio e tudo mais, estudar bastante para a gente saber o que a gente estava fazendo. Até porque esse ramo é bem concorrido e se a gente não tivesse um diferencial, se a gente não soubesse o que a gente estava fazendo, rapidinho a gente ia dançar nessa, né? Então, o desafio também é conhecer bastante do ramo. Forte, né? Eu tenho uma mudança aqui enorme, eu vou chamar bate pronto. E aí, vão me atender? Então, nós não trabalhamos com mudanças de imóveis. A gente trabalha muito específico nesse nicho, e nesse é nosso foco, né? Porque, enfim, é isso que se torna uma startup, né? É uma Diferencial. inovação mesmo. Exatamente. Então, Então, mas já fizemos, tá? Para amigos a gente faz. Para amigos a gente faz por quê? Porque a gente considera que não dá para a gente entender muito dessa questão do transporte, especificamente de móveis, né? Esse todo o cuidado que tem que ter dentro de um elevador, com os materiais, enfim. Então, o que a gente costuma fazer? Como eu já fiz, né? Eu ofereço o caminhão, que a gente, né, sempre tem, os agregados, ou o nosso mesmo, e o motorista. Mas as pessoas que fariam essa mudança, né, de colocar dentro do caminhão, retirar e tudo mais, aí eu deixo por conta da pessoa que vai estar contratando a mudança. Aí a gente faz para os amigos próximos. Não como algo tão profissional assim, entendeu? Mas como um auxílio até, né? sim, Para mas essa questão, né, de se focar no nicho e dizer não a um cliente, né? Olha, Sim, nós não temos essa necessidade. Né? exatamente. E o que não é fácil também é outro desafio, né? Mas é preciso dizer É, não em de algum momento. restringir, né? Até é bem. Já deve Outro ter. desafio é também. Que eu, vamos supor, se tiver alguma semana ou algum dia que está tendo poucas entregas, né, na área específica, e daí surge uma Ai, um, que é fora, né? Então é muito realmente tem, mas é o foco, né? É uma das estratégias de resultado, é o foco que vai dar resultado. E como tu disse, né? É uma característica da empresa, ela é única,
né? Então, ser única ainda na grande São Paulo é mais valorizado ainda. Imagina. Outra Querida, coisa que eu lembrei também, Ana, na questão do desafio, também por ser mulher, né? E num ramo que é totalmente masculino, né? Então também isso é uma coisa que às vezes atrapalha bastante, né? Nem sempre é acredito algo que é questão fácil. de relacionamentos, né? Tem que ter um Isso, tanto blindagem, né? Porque é, contato deve ser com o fornecedor, com o pessoal que dirige, enfim, é. a empresa em Eu si. tenho o meu enteado que trabalha com a gente, que essa parte com os motoristas, assim, o dia a dia, é mais ele que lida mesmo, né? Essa Uhum, parte fica mais com ele. Mas a questão de lidar com os clientes, né? A maioria é tudo homem. fico contigo. E também a questão de postura, né? Isso daí já é um outro assunto, né? Para lidar com essas circunstâncias. Mas é Uhum. bem interessante mesmo. A, a parte assim, a gente pegou a apresentação, desafios, resultados, mas essa questão de resultados, eu queria ver contigo assim, é mais do que resultados, né? Porque são resultados, claro, que tu mesmo disseste, já começou a dar resultado, porque em poucos meses, né, ela era de MEI, passou, né, já trocou de nomenclatura. Então, isso quer dizer que ela ganhou robustez. Mas, além assim, do retorno, e a gente sabe que até essa questão de transportes também, nessa situação que estamos vivendo, ficou mais valorizado também, então isso foi uma atacada de mestre, vamos dizer assim, também, nesse sentido, além do foco específico, do nicho específico. Eu queria ver contigo, assim, quais outros resultados, além do, claro, o retorno financeiro, né? Que tu vendo, não, isso daí tá dando mesmo, tá suprindo o objetivo que a gente queria, né? Que os meninos, como tu diz, né? Que os meninos estivessem É, trabalhando, que tivessem atividade, isso e aquilo. Mas, além disso, né, de tu ver esse crescimento, que mais que tu vê e também tu sente satisfação, né? Que claro que coloca um negócio, tu quer que dê resultado, que dê dinheiro, sim, né? E que dê dinheiro, que sim. dê lucro, natural, mais do que óbvio, né? Ninguém faz um negócio para perder dinheiro. Jamais. É, eu vejo assim, primeira parte que é bem gratificante é a questão da gente estar podendo estar ajudando várias pessoas, né, ao trabalho, né? Enquanto a gente está vendo que a pandemia está deixando muitas pessoas desempregadas, a gente está podendo entrar, oferecer esse emprego para as pessoas. A gente já tem uma equipe bem boa, assim, eu digo bem boa, porque eles são 10 mesmo. É, mas assim, temos tantos funcionários, como temos os agregados que trabalham junto com a gente. E isso é muito gratificante, né? Só isso acho que já é bem gratificante. Acho que, na verdade, é isso que move mesmo acho que as pessoas empreendedoras de verdade, né? Não é só a busca de ter lucro, enfim, sei lá o que poderia ser tão financeiramente assim, mas acho que principalmente essa questão de você poder estar contribuindo de alguma maneira para várias pessoas também terem o sucesso que você está tendo, né? Porque eles compartilham junto com a gente, né? As coisas boas que a gente tem adquirido, enfim, que a gente tem conseguido fazer. Essa é a primeira parte, resultado dos resultados positivos, né? E a tua Deixa eu ver satisfação com e o respeito ao quê? trabalho, a tua satisfação pessoal com respeito a esse trabalho, porque teve desafios, mas a questão de, opa, tá trancando a tela, tá me ouvindo? Tá Tô te conseguindo me ouvir, ouvindo, André? tô te Ah, ouvindo, tá. normal.
Como é que tu se sente assim quando tu supera os desafios? Ah, é, é a melhor parte, né? Esses dias, assim, eu costumo dizer que o maior dos desafios para nós dos dia a dia é aquelas pessoas que colocam aquela entrega rápida, que não é só rápida por causa que é bate-pronto, já tem esse nome por conta de que a gente querer entrega rápida. Mas às vezes, assim, tá no nosso dia a dia, a gente já tem uma rota definida, vamos fazer aquilo, e no final da tarde aparece alguma coisa pra gente fazer, sim, de última hora. E E, assim, é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma satisfação muito grande quando a gente consegue manter o nome da empresa e a gente consegue satisfazer a pessoa mesmo no final do dia, ainda conseguir fazer aquela entrega para a pessoa que está pedindo, né? Porque quando está pedindo é porque realmente necessita, né? Não é algo que a pessoa eu quero por bel prazer. Não, é algo que realmente a pessoa precisa. Então a gente se esforça bastante para fazer isso e é um bom resultado. É gratificante também essa parte do nosso dia a dia mesmo. Eu posso admitir assim, eu acredito que além do diferencial do bate-pronto, além da questão da refrigeração, que é específica, também diferencial é também ter uma mulher no meio desse monte de homem aí, porque provavelmente nas outras empresas de transporte não, quem sabe, não tenha, né? Ou até essa parte de relações aí, que eu acredito que é uma das partes mais desafiadoras, vamos dizer assim, né? Que é que tu tem que manter, cada cliente tem as suas necessidades e cada cliente tem uma forma de expressar as suas necessidades, né? Então tem uma série de fatores, não é só a pressão no sentido que tem que chegar a máquina, vamos dizer assim, o refrigerador na hora certa, mas qual é o tipo de cliente que está sendo atendido também, né? Ai, eu sei como aquele cliente é, então eu tenho que agir de outra forma, né? Então tem essas questões aí também que tu quase que é um teste psicológico dependendo de cada cliente que tu vai lidar, Com assim, ou vai certeza, conversar. com Então, isso daí certeza. é outro desafio também. E não deixa de ser um desafio nosso, assim, do quem está meio por trás, às vezes, de estar dando base para quem está ali na ponta, né? Lidando com o cliente especificamente. Porque é necessário, como você disse, cada um às vezes agir de uma maneira, né? E isso eu vejo como algo que faz parte da nossa gestão, assim, também, essa capacitação para os funcionários nesse sentido, né? Lidar com cada um. É verdade. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer por tu aceitar o convite. Eu fiquei muito feliz. Confesso que eu estava aguardando na maior tranquilidade um não, da maior tranquilidade. Ela não, vai dizer não mesmo, porque afinal de contas eu sei que ela vai continuar sendo minha amiga mesmo dizendo não, então o máximo que ela pode dizer é sim ou não. Mas se ela dizer não sei, mas eu tava segura que tu ia dizer não. Tava assim, não, ela vai dizer não, ela não vai querer fazer, não vai querer se expor, ou não. Afinal de contas, tá colocando o nome da empresa né, logo assim. Então, isso é um crédito de confiança muito grande. Então, eu agradeço muito nesse sentido. E, em primeiro lugar, assim, não é questão de rasgação de seda, de hipocrisia.